Boas tardes. Então quem é que disse esta frase tantas vezes? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é que falou assim? O Senhor Jesus, muitas vezes, não é? E normalmente falava isto no início, era para despertar a multidão. Espero bem que isto desperte vocês também, não haja aqui ninguém a ficar com a sonolência da tarde. Porque nós hoje vamos falar sobre o ouvir, e daí ser tão importante isso. E há bocadinho já falávamos de sermos ouvintes e praticantes, e agora vamos continuar a fazê-lo. Se eu perguntasse a cada uma de vocês qual era o superpoder que vocês gostariam de ter, qual seria? Pensem lá um bocadinho, 5 minutos. O que é que vocês, um superpoder, até pode ser dos filmes, que nós vemos os super-heróis ou as heroínas a terem, e nós, epá, se eu tivesse este poder... Era? Ias de um lado para o outro, fixe. Quem sabe um dia a ciência chega a isso nos filmes, é possível. Mais, outro poder que vocês gostavam de ter? Gostavas de ter invisibilidade, ok. Então a Graziela estava aqui a ouvir tudo e nós não sabíamos que ela estava aqui. Tudo bem. Mais. Ler os pensamentos dos outros, alguém gostava? Eu acho que não. Por um lado dava-me poder, mas por outro, se calhar, ia ver umas coisas que não queria. Eu gostava de ter poder para transformar corações. Pronto. Sim, sim, sim. Mais alguém gostava de ter um superpoder? Não? Estão confortáveis em serem simplesmente humanas? Diz lá, Ritinha, não tenhas vergonha. Controlar, mas o quê? Tipo parar ou avançar? Por exemplo, estás atrasada, paravas e tu avançavas, não é? Muito bem, sim, muito bem, pronto. Tu podes quase que fazer isso. Mas vocês sabiam que a Bíblia fala de uma capacidade que controla tudo o resto? Nós fizemos isto, tudo o resto fica equilibrado, em harmonia. Acho que um superpoder é isso, não é? Uma pessoa tem uma capacidade que permite conseguir fazer coisas que sem ela não seria possível. A Bíblia fala disso e fala em Tiago. Eu há bocado falei-vos que nós íamos ler muito Tiago. Eu queria que vocês abrissem, se faz favor, a vossa Bíblia na primeira não, porque só há uma, a Epístola de Tiago, capítulo 3. Tiago está para o fim da Bíblia, passam a Hebreus, encontram Tiago. E é uma coisa que se nós fizermos, tudo na nossa vida vai ficar bem e alinhado. Espetáculo, não é? Agora falta saber se fazer isso é fácil ou não. Tiago, capítulo 3 e o versículo 2. Vou pedir, por favor, à Lara para ficar de pé e ler. Pode ser? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora bem, a gente identifica certeza com este versículo. Aqui em James diz assim: afinal todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. A ideia aqui é que se eu controlar a minha boca, tudo o resto vai ficar bem. E quando fala ali de dominar o próprio corpo, não é só o corpo, é a velha natureza. Significa que se eu falar bem, tudo na minha vida vai estar alinhado. A questão é que Tiago, como nós sabemos, que isso é difícil. Porque fala, todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não pecar pela boca, essa pessoa é perfeita, é completa. Significa que é muito fácil, e nós mulheres, porque falamos muito, a probabilidade de pecarmos pela boca ainda maior é. E porquê é que é importante referir isso? Porque o denominador comum em quase todos os problemas e conflitos são palavras. E então, se nós soubermos tratar bem as palavras, os nossos problemas vão ser outros, vão ser menores, e os que tivermos vamos sabê-los gerir melhor também, não é? Então é muito importante nós sabermos que a boca e aquilo que falamos, a maneira como falamos, quando falamos, o que falamos, é muito importante.
E o próprio Tiago dedica o capítulo 3 todo. Aliás, este capítulo 3 é demolidor, porque a maneira como fala da língua e do falar, que inclusive é inflamado pelo diabo, quer dizer, que nós bendizemos a Deus e somos capazes de cantar um louvor maravilhoso e depois vamos dizer mal de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Que é isto? Mas nós somos assim. E esta duplicidade não é boa e, ainda que não seja 100% reversível, ela é, sem dúvida, é possível de melhorar. E é para isso que nós estamos aqui. Não saímos daqui perfeitas, porque senão já íamos para o céu e não ficámos mais tempo aqui, mas no nosso processo de recuperação e de cura e de reabilitação, Deus vai fazer com que nós comecemos a falar melhor e isso vai fazer toda a diferença. E vocês pensam assim, mas eu já sou muito mais velha, para mim já não há esperança. Mas eu sou muito nova e não tenho juízo. Há esperança para ti também. Portanto, isto há esperança para todas, desde que nós nos apercebamos que essa é uma falha que temos, todas, mesmo aquelas mais caladinhas, e que todas precisamos de melhorar nisso. Porque quem já não feriu alguém com falar? Todas nós. E quem é que já não foi ferido por alguém que falou connosco? E dói, não dói? Então as palavras, como Provérbios diz, dão vida ou morte. E temos que as saber escolher bem. E quando estamos a falar de um problema e de um conflito, então as palavras têm toda a importância, porque com elas eu posso curar, sarar e regenerar, ou com elas eu posso cortar com aquela pessoa, afastar aquela pessoa da minha vida e fazer sofrimento que passa de geração para geração, às vezes. Às vezes há problemas nas famílias que começou com a avó e com o bisavô e que foi passando porque não foi bem resolvido. Muito bem. Então, palavras são importantes e são importantes porquê? Eu não sei vocês, mas eu penso que também a maior parte de nós tem uma tendência natural de quando alguém nos desilude ou quando alguém nos magoa, de nós lhe darmos com a lei. E o que é isto, dar a lei? Tu fizeste mal isto e aquilo e aquilo outro, e agora vais ter que fazer isto e aquilo e aquilo outro. É lei. É como um juiz. O erro penal foi este, a consequência vai ser esta. Se for até no calor da emoção, então a lei sai mesmo disparada em nós. Só que melhor do que despenhar a arma da lei é nós revelarmos o Evangelho. E há pouco aquilo que a Sofia estava a falar de que Cristo é o centro de tudo, nós nunca nos podemos esquecer. O Evangelho e as boas novas de salvação não é uma vez na vida e depois nunca mais precisamos delas, é todos os dias. Eu tenho que ter a noção que eu sou uma pecadora salva pela graça de Deus e que preciso dele para tudo. E quando eu acho que consigo sozinha, vai dar errado. Eu preciso dele para tudo. E preciso dele para a salvação e preciso dele todos os dias como meu Senhor também. Então o que é dar isto em vez de dar lei, dar graça à pessoa? Se eu estou com um problema com uma pessoa, Cristina, temos um problema às duas. Surgiu uma situação, a coisa não ficou bem, em vez de eu chegar ao pé da Cristina e dizer assim, olha Cristina, tu fizeste-me isto, isto e aquilo, e agora vais ter que resolver assim assado, eu dizer assim, olha Cristina, eu sei que Deus ama-te e que Jesus veio morrer na cruz por ti. A meu ver, o que tu fizeste é um erro, é um pecado, mas eu sei que Ele morreu pelos teus pecados e sei que Ele quer fazer uma obra em ti. E isto aplica-se a um perdido ou um salvo, não é? Porque até mesmo para um perdido com quem eu tenho um problema, Deus quer salvar aquela pessoa. Aquela pessoa precisa do Evangelho. E se nós contamos com a postura da pessoa, dizemos assim, eu sei que Deus te ama, eu sei que Deus quer fazer algo por meio de ti. E isto que surgiu entre nós é uma maneira que talvez Deus nos mexeu no coração daquela pessoa. Estão a ver o Evangelho? Em vez de ser a lei, a regenerar. Aquela pessoa fica logo desarmada, eu sei que Deus te ama. E até para um crente, eu sei que Deus te ama. Ele ama-me, como é que eu fui fazer aquilo? Já quebra, já amolece, já permite que o caminho da recuperação e a ponte da paz comece a fazer. Então, quando eu tenho um problema, a maneira correta de o abordar não é do alto do pedestal, porque tu fizeste errado, mas nós estamos no mesmo nível, somos pecadores, eu hoje consigo ver um pecado na tua vida e estou aqui para te ajudar. E sei que Deus pode fazer muito, mesmo apesar do teu erro.
e quer fazer muito em ti. Não há ninguém que tenha a melhor ideia e a melhor imagem possível de nós do que Deus. Deus espera sempre o melhor de nós, mesmo quando nós fazemos mal. Esta é a maravilha. Eu hoje estava a orar e estava a dizer isto, Senhor, como é que tu queres sempre, tens sempre o melhor de mim, tens uma versão de mim que eu nem sei que existe, que é louca, que é boa demais, mas tu tens essa versão de mim e tu queres que eu siga para aí. E Deus tem isso de todas. Deus nunca pensa mal de nós, mesmo quando nós damos todas as provas para Ele o fazer. Deus nunca deseja mal a nós. Então este Deus maravilhoso que está em nós, quando nós estamos com um conflito e um problema com alguém, tem que ser posto na mesa. E é logo a primeira cartada. Eu sei que o que aconteceu foi um erro, mas também sei que Jesus morreu por todos os teus pecados. Se tu os aceitaste, ou se tu precisas de aceitá-lo. E isso já torna ali toda a abordagem completamente diferente. Nós temos esse exemplo com o Senhor Jesus e com a mulher samaritana, que começou a falar com ela e não entrou a matar, ó sua pecadora, que tens uma vida leviana, não. Ele começou a falar da salvação, que estava perto, literalmente, estava ali ao lado. E quando ela foi salva, a vida dela depois foi toda para o lugar. Tenho a certeza que ela depois arrumou tudo. Com Cristo no centro, tudo ficou bem. Mas não fazia sentido ele estar num modo farisaico a falar de tens que endireitar a tua vida, quando ela precisava era Deus na vida dela. E quando ela o teve, tudo endireitou. Outra pessoa que usava muito essa abordagem foi o apóstolo Paulo. Nós vemos isso nas cartas que ele escreveu, mas, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, e vocês não sei se sabem, mas acho que sabem, a igreja de Coríntios era levada. Era uma daquelas igrejas complicadinhas. Eles eram muito queridos, mas aquilo tinham lá problemas bem sérios. Há igrejas que eu acho que não deram metade dos cabelos brancos a Paulo, mas Coríntios deu de certeza. E na primeira carta, então, ele tinha muita coisa para pôr em ordem. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha que falar das questões de divisões que estavam a ver na igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apólos. Estava errado. De imoralidade séria, processos judiciais, comida sacrificada aos ídolos que ele tinha que lhes explicar como é que era a postura. As más práticas na ceia do Senhor, ele tinha que as corrigir. As más práticas dos dons espirituais que andavam-se a exibir ali um bocadinho. Ele teve que arrumar ali muita coisa. E vocês pensavam, ele entrou logo a matar. Não. Vamos abrir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e ver como é que é a saudação que ele faz a estes crentes. E só assim é que deve ser, para depois poder corrigir tudo aquilo que precisava de ser corrigido. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. São vários versículos, eu vou ler duplamente, porque vou ler aqui a nossa versão e depois vou ler a versão King James, bem? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Então, se esta é a saudação, começamos já no versículo 1, certo? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas vezes repete aqui Jesus Cristo? Muitas, não é? Jesus Cristo, Senhor, Senhor Jesus Cristo, meu e vosso, meu e nosso, não é? A versão King James diz assim, a partir do versículo 2, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda a parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Vejam Cristo, Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele os conservará firmes até ao fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto parece alguém a ralhar? Não. Isto é alguém a revelar graça e esperança. Vocês têm muita coisa desarrumada e nós vamos adressar cada uma delas, mas primeiro vocês têm que saber quem é que vocês são em Cristo. E quando vocês sabem quem são em Cristo, há esperança para todo o processo de recuperação. Faz toda a diferença começar uma conversa assim dessa maneira, não é? Cristo, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Jesus Cristo, vocês têm em Cristo. E depois esta parte maravilhosa ali do versículo 9, Deus é fiel e Ele vai vos ajudar até ao fim. E a dar ânimo, a dar esperança para depois começar a processar todos aqueles assuntos que precisavam de o ser. Paulo fazia sempre isto, mesmo quando ele estava a instruir ou a corrigir, Cristo, mostrava Cristo. A igreja de Éfeso tinha ali alguns problemas também a resolver. Dos 6 capítulos da carta, 3 é falar de Cristo e depois fala dos problemas. A igreja de Colossos também tinha ali problemas. Primeiro capítulo, Cristo. Depois começa a falar dos problemas. É sempre assim. Se ele for enfatizado, se a graça, se o Evangelho for enfatizado, tudo o que vem a seguir é possível de ser alcançado. Porque é com a força dele. Percebem? Não é ali com a força de nenhum ser humano, porque todos estamos ao mesmo nível, é com a força de Cristo, através do seu Espírito em nós. E é assim que tem que ser. Estes exemplos que falámos, que são muitos, de Paulo, o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, é um expoente máximo nisso também, revelam esta postura de, em vez de ser lei, ser graça. E nós vivemos na dispensação da graça, por isso temos que mesmo a despender aos outros. Mas não é fácil isto, pois não, irmãs? A tendência natural e normal é de sermos juízes em vez de sermos discípulas desta dispensação da graça. E Tiago sabe isso muito bem, e nós já falamos que vamos falar bastante da Epístola de Tiago, e por isso dá um conselho muito importante. Eu vou mostrar aqui no capítulo 1, que diz, tenho aqui as duas versões, é um versículo que vocês conhecem bastante. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a versão King James diz assim: meus queridos irmãos, tendo estes princípios em mente, toda a pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Nós fazemos toda a pessoa seja pronta para falar e para se irar e lenta para ouvir, porque isso não é o normal em nós, mas o certo. E é por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, porque nós temos que ouvir mais do que temos que falar. E é por aí que nós vamos começar hoje, só vamos falar esta parte, do ouvir bem. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque num conflito é muito importante se ouvir bem. E nós temos muita tendência de querer falar bem. Mas se primeiro ouvirmos bem, o que nós falarmos vai sair melhor, certo? Então hoje só vamos falar de ouvir. Se Deus quiser, no próximo culto, que eu penso que será para o ano, como temos que fazer uma revisão, porque passou assim um bocadinho de tempo, revisamos aqui um bocadinho do ouvir, mas falamos do falar, está bem? Mas hoje temos que ouvir. E eu gosto da King James porque vemos aqui uma desaceleração. É rápido pronta para ouvir, depois lento para falar, e depois ainda mais tardio para falar, e depois lento para irar. Vê-se aqui mesmo a perder a velocidade. Tem que ser rápido e pronto a ouvir, mas depois com muita calma falar e muito lento para se irar. E nós normalmente temos o pavio curto, aquilo é rápido para irar, rápido para falar e muito lento para ouvir. Temos que inverter aqui a ordem e é possível, eu acredito que é possível.
E isso faz toda a diferença, porque se eu ouvir a outra pessoa com calma, mas ouvir como ouvir, a gente já vai ver que isto não é só estar calada, é ouvir com ouvidos de ouvir. A pessoa vai, e vocês já sentiram isso certamente, vai sentir respeitada, ouviu-me, e vai sentir que nós queremos ouvir o ponto de vista dela, certo? E todas nós gostamos disso, pelo menos que nos ouçam o que nós estamos a querer dizer. E isso é muito importante. Então agora vamos nos pôr nós na pele de ouvintes e pressupor que alguém quer falar alguma coisa connosco, seja um problema, seja o que for, qual é a postura correta que eu devo ter. Eu arranjei aqui uns mequinhos fofinhos, vou chamar a vossa atenção, porque o que mais fofinho pode ser do que um panda. Então o PowerPoint estava assim muito sério, está muito sóbrio, não é? Eu disse assim, não, vou pôr ali uns bonequinhos que vai chamar a atenção delas. Então, panda número 1. A primeira coisa que vocês têm a revelar quando estão a ouvir é esperar. E Provérbios fala muito sobre essas questões, e ali o Provérbios 18:13, o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. E quem já não? A pessoa está a falar, já respondi, mas eu não disse isso. Ah, desculpa. Já falámos antes de. Temos que ouvir com ouvidos de ouvir. E outra passagem também muito interessante, que é no Evangelho de João, no capítulo 7, que quando os fariseus já estavam a começar a organizar, prender Jesus, Nicodemos levanta-se, e Nicodemos aparece no capítulo 3, porque aquele célebre versículo, porque Deus amou de tal maneira, foi nesse contexto, não é? E no capítulo 7, eles estão lá no concílio a orquestrar como é que iam fazer para prender Jesus, e ele levanta-se e diz assim, Nicodemos, porventura condena a nossa lei a um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Era razoável que em qualquer parte do mundo assim o seja também, antes de alguém ser condenado, esse alguém é ouvido e é avaliado o que ele faz. Conforme ele disse isto, foi logo usado pelos outros. Não, mas agora estás do lado dele. E estava, porque ele já era um filho de Deus através do Senhor Jesus. Então, como é que nós podemos melhorar esta capacidade de ouvir o outro lado, de ouvir a outra pessoa? Nós que naturalmente somos tão faladoras, nós mulheres. Começa por coisas básicas, como não tirar conclusões precipitadas. Ouvir com ouvidos de ouvir até ao fim. Não tirar conclusões precipitadas do que é que a outra pessoa está a pensar. Epá, nós somos tão ousadas que nós ouvimos e sabemos o que é que a outra pessoa está a pensar. E qual era a intenção que a outra pessoa estava a dizer. Espetáculo! Isto é mini-deuses. Como é que eu sei o que é que está na cabeça da outra pessoa? Eu só sei se eu ouvir. Então tenho que estar com os ouvidos. E a cabeça desligada, só ouvidos. Para eu ouvir o que é que a pessoa está a dizer. Segundo, disciplinar-nos para não interromper a outra pessoa. E às vezes queremos nos pôr, e eu falo por mim, isto é um defeito que eu tenho muito grande, que graças a Deus está um bocadinho melhor, mas que... Porque na minha cabeça eu tenho uma coisa muito melhor para dizer que tu que estás a dizer. O que é orgulho, não é? Isto é orgulho, porque se eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. E guardas a tua coisa maravilhosa para dizer depois. Pode ser que te esqueças, não há problema nenhum, o mundo não perde nada, mas ouve com ouvidos de ouvir. Depois também é importante eu conseguir lidar bem com o silêncio. Nós não gostamos de silêncio, ou não? Nós, quando estamos a conversar com alguém, há uma pausa, como nos elevadores. O tempo agora está esquisito, não é? Qual é o problema do silêncio? Estamos a pensar. Estamos a pensar no que a pessoa nos disse. Não há problema nenhum. E não é porque há uma pausa na conversa que eu tenho que falar logo. Calma. Olha, o que disseste faz-me pensar. E pensem. Sem ter que dizer palavras. Com calma. Com tempo. Sem pressas. E por fim, nós não temos que oferecer soluções miraculosas para todos os problemas. Às vezes nós achamos que temos, não é? Mas nós não temos. E às vezes a pessoa até nem, o que ela quer nem é isso, ela só quer é falar. Nós temos de estar a apresentar soluções. Se a pessoa te perguntar, o que é que tu achas que eu devo fazer? Ou como é que achas que eu devo lidar com esta situação? Mas sem ser, não temos de dar logo conselhos, não temos logo que mandar, não temos logo que fazer, tu devias que...
pode ser claro na nossa mente, pode ser o melhor que aparentemente nós conseguimos ver na situação, mas nós não temos de estar a impor conselhos a ninguém, está bem? Só se a pessoa nos pedir ou der essa abordagem, é que, regra geral, temos que ter esta postura. Então, ponto número 2, panda número 2, estar presente. Isto porque o nosso corpo pode lá estar e a nossa cabeça não estar. A ciência diz-nos que a mente humana consegue pensar 4 vezes mais rápido do que fala. Por isso, enquanto a outra pessoa está a dizer uma frase, nós já pensámos em muitas coisas. Inclusive é que eu tenho que chegar a casa, tenho que fazer não sei o quê e está-se a ouvir a pessoa. Por isso a nossa mente tem que desacelerar e tem que parar e estar presente. Mostrar que está presente. Mostrar que eu estou a ouvir a outra pessoa. Porque se eu começar a vaguear na minha mente, a pensar coisas, ou então começar já a preparar a resposta. Espera aí, que eu já... estás-me a dizer... eu vou-te já... Eu digo-te já. Estou a pensar no que vou falar, não estou a ouvir. E por melhor que nós pensemos que fazemos muita coisa ao mesmo tempo, nós não conseguimos estar a pensar numa frase que eu te vou dizer e estar a ouvir com ouvidos de ouvir. Estamos a ouvir assim, desgalha. Estamos a ouvir um ouvido e o outro não. Temos que ouvir como deve ser. Isso, se eu estiver distraída com a ensaiar a resposta, se eu estiver distraída com o ambiente, se eu estiver distraída com o que eu vou fazer a seguir depois de sair daqui, eu vou revelar e a pessoa vai perceber que eu não estou com atenção. Vocês certamente já falaram com alguém que vocês percebiam que a pessoa não estava ali. Ela não estava a ouvir. Tanto é que se lhe perguntasse, ela não ia conseguir responder. E às vezes pais, filhos, vê-se muito isso. Percebeste que eu disse? Sim. Então diz lá. Espera, acabou-se de falar agora. Portanto, ouvir com ouvidos de ouvir. E isso, a pessoa percebendo, quer dizer, não estás a prestar atenção nenhuma ao que eu estou a dizer, não digo mais nada. Defende-se, já não vai continuar a abrir-se. Algumas dicas, como é que nós podemos mostrar que estamos presentes? Manter contacto visual regular. Olhar a pessoa nos olhos regularmente. Não é do modo creepy, fixamente, sem pestanejar, mas é estar a olhar, é bom tom. É sinal de que eu estou-te a ver, eu sei que estás aqui. Ponto número 2, não mostrar uma linguagem corporal negativa, como, por exemplo... Ou então... Isto transmite alguma serenidade, alguma potência. Estás a ouvir com muito prazer. Não, isto estamos a mandar a mensagem errada, temos que corrigir isso. Corrigir distrações. Se eu estou num sítio a conversar com a pessoa, está a televisão ligada, desligamos a televisão. Se eu estou num sítio quando eu posso encostar a porta ou fechar a porta, eu fecho para não ver confusão. Se eu estou num sítio que eu estou virada para uma janela e estou a ouvir a confusão ali, eu viro-me da janela para estar de frente para a pessoa. Mostrar que eu estou ali por ela e só para ela, ponto. E que vou ouvir o que ela tem a dizer e tenho que mostrar. Outra ideia boa é estar próxima da pessoa, não temos de estar em cima dela, mas estamos próximas o suficiente e o corretamente, socialmente correto de eu estar próxima para ouvi-la bem, para manter o contacto visual quanto possível. Outra questão é acenar a cabeça, volta e meia, sim, tens razão, sim. Fazer alguns sons, sim, é verdade, sim. Estamos a mostrar que estamos dentro da conversa, que estamos a participar na conversa sem a interromper e ela está a receber informações afirmativas que a incentivam a continuar a falar, está bem? E quanto mais essa pessoa falar, mais vocês estão a recolher informações, estão a perceber o problema e depois a vossa resposta vai ser melhor, não é? Porque ouviram. Porque vocês, quando estiverem a falar depois, citarem, tu há bocado disseste isto, uau, estavas mesmo com atenção. Eu estava a ouvir o que estavas a dizer. E por isso, agora quero que tu ouças o que eu tenho a dizer. Percebem? Aqui a coisa a fluir de uma maneira melhor. Então, ponto número 1 era o nosso pandinha do espera pela tua vez falar, espera e ouve com atenção. O ponto número 2 é estarmos presentes, literalmente. O ponto número 3 é esclarece. Essa parte também é importante, porque às vezes ou a pessoa não se exprimiu bem, ou a coisa não ficou clara, vamos esclarecer com essa pessoa. Tu queres compreender mesmo o que é que ela está a querer dizer.
e podes fazer perguntas ou afirmações como esta. O que tu estás a dizer é, e dizes o que a pessoa disse. E a pessoa, não era bem isso. E a pessoa corrige, ou a pessoa confirma. Eu gostava de saber mais sobre o que ela está a explicar. Podes-me dar algum exemplo? Se a pessoa estiver, por exemplo, a acusar de alguma coisa, de uma postura... Dá-me algum exemplo em que eu fui mal educada ou em que eu fui... É bom, não é? E a pessoa percebe, estás-me a ouvir e agora queres aprofundar o assunto. Ou podemos dizer algo como, por exemplo, estou um bocado confusa acerca, e dizemos do que é, para a pessoa esclarecer. Ou então, deixa ver se eu percebi bem. O que tu estás a dizer é que naquele dia o que aconteceu foi... Estamos a esclarecer, estamos a confirmar, só para ficarmos com o assunto bem planeado ali. Nem é planeado, é aplanado ali. Estar ali tudo no mesmo nível, estamos a perceber bem as coisas, não há mal-entendidos, não há interpretações que eu achei que ela estava a dizer. Não, eu estou literalmente a regular-me pelas palavras que a pessoa disse. Então, esclarecer é importante. Estamos mesmo a terminar, só faltam mais 2 frases. Reflete. E aqui o refletir é um bocadinho como ao espelho. O que é que o espelho reflete? O que tiver em frente, não é? O que é que nós vamos refletir? O que é que a pessoa disse. Até outra palavra que eu até gosto mais é parafrasear, que é pegar naquilo que foi dito e dizer por outras palavras. Então, pode ser coisas como, por exemplo, isto. Tu achas que eu não prestei atenção ao que dizias outra vez? Estás a pôr por tuas palavras aquilo que a pessoa já te acabou de dizer. Então, vamos lá esclarecer isso melhor ou perceber, pôr isto de outra postura. Então, na tua perspectiva, eu estava errada quando eu disse. Estamos a querer dizer o que a pessoa disse, mas pelas nossas palavras e com a nossa pessoa incluída. Estou a ver que esta situação causou muitos problemas para ti e para a tua família. Ou, por exemplo, tu pareces acreditar que eu fui desonesta contigo quando estamos a pegar o que a pessoa disse e estamos a pôr por outras palavras, até para a pessoa ouvir o que ela disse de outra maneira, que às vezes ajuda. Tu ficaste realmente magoado quando eu fiz aquele comentário à frente de todos. Dá para perceber pelo que tu disseste. E ao pôr por outras palavras, eu estou a querer dizer que eu tive com atenção e o assunto eu fui interpretado assim. Estamos a corrigir se a pessoa acha que nós estamos a dizer bem. Antes nós estávamos a corrigir o que ela disse e agora nós estamos a mostrar o nosso ponto de vista do que ela disse e ela vai nos confirmar ou não para não haver mal-entendidos. Está bem? Isso mostra que eu compreendi as palavras e compreendi os sentimentos daquela pessoa, porque às vezes o que a pessoa está a dizer é que se ficou magoada, mas não está a dizer a palavra magoada. E nós podemos acrescentar essa palavra para a pessoa perceber, eu percebi o que é que tu estás a sentir, eu percebi como é que isso te magoou. E por fim, que é o mais difícil deles todos, se for feito corretamente, é concordar com outra pessoa. E nós ouvirmos outra pessoa a corrigir-nos ou a admoestar-nos nunca é fácil, é preciso humildade e maturidade para isso, mas o livro de Provérbios está cheio destes conselhos, de que aquele que não ouve o conselho é louco e aquele que ouve é sábio. Estes 2 versículos dizem isso mesmo. Diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Facilmente aqui se percebe quem é que é o certo e quem é que é o errado, não é? Porque o louco despreza a própria alma, aquele que não ouve o que alguém lhe está a dizer. E às vezes o que as pessoas estão a dizer é legítimo e tem alguma verdade. Imaginem que eu tenho um problema com alguém, essa pessoa está-me a dizer, porque tu, não sei o quê, sei o quê. Muito pode não ser afinadinho do que ela está a dizer, mas pode haver conteúdo de verdade nisso. E eu ter a humildade de dizer assim, não, tens razão, algumas vezes isso é preciso maturidade para conseguir admitir isso e fazê-lo não para agradar a outra pessoa, mas fazer de coração, dizer isso de coração. Não quer dizer que eu vou sempre concordar com o que a pessoa está a dizer, porque a pessoa às vezes não está certa,
Mas algumas coisas nós temos em comum e se temos, eu vou-me agarrar às coisas em comum para depois ir tratar das coisas que temos em diferença, está bem? Este é passo número 1 de todas as processos de paz entre dois países, entre de litígios, o que for. É o que é que nós temos em comum, certo? E com o que temos em comum vamos trabalhar as diferenças. Se nós vamos começar a trabalhar as diferenças para depois querer alcançar alguma coisa em comum, não vai dar certo. Porque há diferenças que são opostas. Mas temos que começar por tratar o que temos em comum. E se a pessoa diz que é em comum, tu chegas sempre atrasada, e isso é verdade, vamos agarrar aí, tens razão. Desculpa, eu chego atrasada e sei que isso te deixa triste. Vamos começar a trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar isso melhor. Percebem? Estamos a ver ali alguma coisa que faz passar a ponte. E não fica numa margem ou outra de outra margem. Para depois, quando tivermos os dois no mesmo sítio, na ponte, podemos tratar daquilo que nos difere, daquilo que nos separa. Isso é sabedoria e esta questão do concordar, não quer dizer que eu estou a concordar 100% com o que a pessoa está a dizer. Nós já vamos ver aqui um pequeno detalhe que é importante, mas podem ser coisas como, por exemplo, estás certo ou certa, eu estava errada quando disse. A pessoa disse isso e tu concordas com ela. É verdade. Sabes, eu acho que muito o que estás a dizer é verdade, eu realmente preciso ter cuidado com as minhas atitudes. Eu não estou a dizer tudo o que tu disseste é verdade, eu estou a dizer muito do que tu disseste é verdade. Português correto, não estou a mentir, estou a concordar com algumas coisas. Eu consigo compreender porque ficaste chateado por eu ter chegado atrasado outra vez. Estou a perceber, estou a concordar com o que a pessoa disse e estou até a dizer que tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Isso faz toda a diferença. Às vezes, nós pensamos assim, mas se eu concordar com a pessoa, é como eu tivesse a dizer que eu assumo o problema todo do meu lado. Não, até porque nós já percebemos que os problemas têm sempre dois lados. E os dois lados têm responsabilidade. Quando eu estou a concordar com outra pessoa, eu tenho que ser sábia também de ser específica no que eu digo. E por isso é que é concordar, mas não é dizer que a outra pessoa tem toda a razão eu tenho toda a responsabilidade. É concordar especificamente. Vou-vos dar um exemplo, sem ser generalista. Eu concordo de que errei em não cumprir com o que me tinha comprometido. Preciso ter mais atenção a isso para que tu possas confiar em mim. Eu sei que esta questão é muito mais abrangente, mas gostava de ouvir da tua parte especificamente como é que a minha falha te prejudicou e te magoou. Eu estou a concordar contigo que eu não ter cumprido a minha parte foi um erro. Eu não estou a dizer que o problema foi todo meu. Estou a dizer que esta parte foi minha. Explica-me lá melhor como é que isso te prejudicou, como é que isto te magoou, para eu assumir essa responsabilidade. E sabem o que é a maravilha quando nós temos esta postura humilde de dizer eu participei, eu tenho uma cota parte, eu tenho uma responsabilidade. Depois de nós termos esta postura, a seguir podemos fazer esta pergunta: e tu, como é que contribuíste para este problema? Eu já falei da minha parte, e tu, como é que contribuíste? E a pessoa, porque me viu a tomar responsabilidade da minha parte, muito provavelmente vai tomar responsabilidade da parte dela. E vocês estão a ver as duas partes a unirem-se. O problema a ser resolvido, a ser regenerado e recuperado, porque os dois estão a fazer o que é certo. Não quer dizer que vai acontecer sempre isso. Não quer. Era bom, não era? Que vêssemos num mundo em que nós dando o primeiro passo, a outra pessoa dá o passo também. Mas seja como for, o primeiro passo tem que ser nosso a dar, porque nós é que somos as filhas de Deus. Nós é que estamos a ser admoestadas agora e ensinadas sobre coisas que não sabíamos. Eu pelo menos já sabia estas posturas e estes detalhes que faz toda a diferença. Então se nós temos agora este conhecimento, temos que o pôr em prática. Não sermos somente ouvintes, mas praticantes, não é? Que aprendemos em Tiago. Então é da vossa parte que está essa responsabilidade e não da outra pessoa. Mas é muito provável que a pessoa, vendo o exemplo em nós, de tomarmos a primeira postura, de termos a postura humilde, de aceitarmos a responsabilidade, de queremos a recuperação da nossa relação, que a outra pessoa também responda da mesma maneira. E vai dizer, sim, se calhar eu também não fiz bem quando. E já estamos a começar a estar os dois nivelados e dois em busca da solução. Só porque eu ouvi bem. Perceberam? O nosso estudo termina aqui. Temos que fazer estas 5 coisas
Vamos recapitular: esperar, estar presente, esclarecer, já me perdi uma, refletir, exatamente, e depois concordar. Estas 5 coisas, só de ouvir, está bem? E o que falou foi mínimo, foi perguntas, para esclarecer e até para dizer, olha, tens razão, realmente, eu não me portei bem naquele dia, mas não estamos a falar, nem nos a defender, nem a culpar ninguém, mas a culpa foi, não, assumimos, palavras mínimas. Se nós erramos tanto pelo falar, temos que falar menos. Não é esconder, nem é mentir, nem é tacar dentro a ferver e não dizer nada, não. Se nós controlarmos 100 palavras, é melhor do que 1000 palavras. Então, se nós controlarmos as palavras, a probabilidade de errarmos com elas é menor. Se eu falar muitas, e às vezes até nem somos de falar muitas, mas naquele momento quente, que saiu tudo rajada. Temos esse controle e essa prova de que o Espírito Santo está a trabalhar em nós, irmãs, é santificação, é no seu melhor e no seu máximo. E há esperança para nós. Sejamos muito faladoras ou pouco faladoras, eu claramente sou muito faladora, mas ter esse controle de ser palavras que nós vamos falar para o mês que vem, de Efésios, de falar, que edificam e não destroem. E aí faz toda a diferença quando nós estamos a dar vida e não a tirar vida de ninguém, está bem? Pronto, ouvir bem, atenção, tirar a cera dos ouvidos e ouvir com ouvidos de ouvir, para que na conversa as coisas fluam melhor, está bem? Pronto, era isso que nós tínhamos para falar.